Vou começar a gravação aqui da aula. Esperar o moto passar aqui e deixar eu falar, tá? E vou começar a compartilhar minha tela aqui, pessoal. Vamos ver. Peraí, deixa eu só montar a apresentação primeiro que fica mais fácil. Depois para compartilhar. Bom, pessoal, eu queria conversar com vocês, né? Porque assim, hoje, né? Eu tinha programado para falar sobre distribuição de carga entre as fases e o cálculo de corrente por fase. E dada a distribuição de carga e o cálculo da corrente, eu ia falar para a gente fazer para a gente dimensionar os condutores, tá? Basicamente, pessoal, Ficou sem som, Luiz. A aula caiu para mais alguém ou será que é minha net? Não, acho que é o Luiz lá que caiu. Ah, tá, que sumiu. Tudo bem, Jéssica? Ótimo, Mauro, e você? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tá ótimo. Aproveitando o pré-feriado aqui em Poços, né? Mas você não é daqui, é? Oi? Você é daqui de Poços? Eu morava em Campestre, né? Às vezes eu fico lá, mas eu moro aqui. Ah, você tá morando aqui. Pensei que você estivesse em Campestre. Não, às vezes você eu tem um fico trabalho lá Você tem um trabalho que você tá fazendo de lá, não é? De um local de lá? Tô fazendo projeto lá. Por isso que eu pensei que você morasse lá. Ah, não, morava. Você subiu de vida, então? Subiu a serra. Gente, lá é tenso. Não recomendo. Não, brincadeira. Se tiver mais gente do Campestre aí, não preciso ficar brava. Não, mas não tem nem como ficar. Desculpa, pessoal, eu caí. O Teams está com essa agora, cara. Desde a última atualização, não é toda vez não, mas às vezes você aperta para compartilhar a tela e cai. Mas, então, o que eu estava falando com vocês antes de cair, né? Eu tinha planejado para hoje, tá? Basicamente, né? O exercício que vocês fizeram na semana passada é praticamente um projeto elétrico inteiro, né? Que ficou faltando, pessoal, tá? Ficou faltando ali, depois a gente distribuir as cargas entre as fases, dimensionar os condutores e dimensionar os dispositivos. E para dimensionar os condutores, a gente calcula a corrente também, tá? Que vai correr em cada circuito. E feito isso, a gente dimensionar também os dispositivos de proteção para cada circuito, tá? Basicamente é isso que falta, pessoal. A gente tem um total, né? Até a semana, né? A nossa prova oficial 2 é dia 10. Então a gente tem mais uma, duas... Não, é dia 3, né? A nossa prova é dia 3, isso. É na primeira semana de dezembro, não é? Isso, na primeira semana de dezembro, é dia 3 de dezembro. A nossa oficial. Oi, Caio. Mas, Luiz, a gente vai ter que fazer um projeto. Então, o dia da prova, no caso, vai ser a entrega e a apresentação do projeto, correto? É isso que eu vou falar agora. Então, olha só. Pessoal, a gente tem a aula de hoje, né? Então, a gente tem hoje mais 3 semanas. Então, a gente tem um total de 4 aulas, tá? Qual que é a ideia, tá, pessoal? A minha ideia é acabar a parte teórica hoje, amanhã, mas a prova, quer dizer, tá? Então, a gente teria, na aula de hoje, tá? Eu iria falar de balanceamento de fase e já ia falar também de
de dimensionamento de corrente, tá? Até não sei se vale a pena fazer isso, porque a gente tem muito pouco aluno hoje, talvez eu guarde dimensionamento de corrente e dimensionamento de dispositivo de segurança para falar na semana que vem, tá? Vamos ver como é que vai o decorrer da aula aqui, tá? E aí, pessoal, teoricamente a gente tem uma carga horária de prática dessa disciplina, tá? Que a gente faz usando alguns softwares que a gente utiliza para fazer esses cálculos. Todos esses cálculos que a gente fez na mão hoje em dia, tá? Tem alguns softwares que fazem isso para a gente, tá? Só que, pessoal, num período, essa disciplina, quando ela é dada normalmente, tá? Essas aulas práticas, elas são dadas lá no laboratório de informática da faculdade, né? Que disponibilizam esses softwares para a gente. A maioria desses softwares, a maioria dos softwares que a gente usa são pagos, tá? Eu estou pesquisando, tá? Se tem alguma alternativa gratuita que a gente possa utilizar. Porque qual que é a minha ideia, tá? A minha ideia era que a gente termine, tá? O conteúdo no dia 12, e aí a gente vai estar dentro do cronograma, tá? A gente usa o dia 19 e o dia 26 para trabalhar com esses softwares, tá? Mas, LP, são aulas práticas, tá? Mas eu já queria, tá? A minha ideia é de que vocês fizessem a aula prática em cima do projeto final de vocês, né? Porque aí vocês já vão estar usando o momento da aula, né? E eu vou estar aqui auxiliando para trabalhar o projeto final para vocês. Então, já fica também menos tempo de dedicação para isso fora do horário da matéria, né? Você não precisa dedicar para isso no final de semana, por exemplo. Vai precisar, mas vai precisar menos, tá? Vamos ver, tá? Eu vou ver como é que é, se eu consigo ou não esse software esse software é uma versão gratuita, tá? Ou uma versão alternativa aí que seja fácil de todo mundo ter. Computador, eu acho que essa turma aqui é majoritariamente arquitetura, né? Todo mundo tem computador fácil em acesso, né, pessoal? Vocês precisam demais para trabalhar, né? Ou tem alguém que tem problema para acessar um computador para fazer o projeto? Eu acho que ninguém, não. Acho que todo mundo. Acho que difícil, né? A arquitetura é difícil ter. Então, pessoal, basicamente, tá? Vamos lá. Se a gente tem, no pior dos casos, tá? Tem planilhas de Excel que fazem isso. A gente trabalha nas planilhas de Excel mesmo. E vamos trabalhar o projeto de vocês. Esse projeto, que vai ser, então, dia 3, né? Que seria a data da Oficial 2, seria a data que vocês vão me entregar um projeto mesmo, tá? Então, eu quero um projeto com capa, sumário, e aí, o que vai ter que conter nesse projeto, né? Deixa passar. Basicamente, né? Você vai começar com dimensionando, né, a carga. Depois que você dimensionar a carga, você vai dividir em circuitos e balancear a carga nesses 3 circuitos, dimensionar condutor, dimensionar condutor e dimensionar dispositivo de proteção, tá? E aí e aí eu quero que vocês, então eu quero um condutor tal, aí você coloca lá um condutor de 2 milímetros, faz uma pesquisa de um condutor que você indica, tá? Então o projeto vocês me entregam no dia 3, tá? E eu vou dar 5 minutos para todo mundo apresentar o seu projeto. Aí outra coisa que eu vou falar para vocês, qual casa, né, qual residência que vocês vão fazer o projeto elétrico, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês, tá? Eu deixei como sugestão, né? Faça o projeto elétrico da sua residência,
tá? Ah, LP, mas eu moro numa casa de 3 andares aqui, tem 18 cômodos, vai dar muito trabalho fazer, tá? Ou então, LP, eu moro num kitnet que tem sala, cozinha e banheiro, tá? Então, para especificar, tá? Eu vou deixar um mínimo de 5 cômodos. Pode usar a sua casa, pode usar uma casa genérica qualquer, tá? Desde que tenha no mínimo 5 cômodos, tá? Sendo entre eles, tá? Tendo no mínimo um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço. Tá? Isso tudo aí eu vou escrever e vou entregar semana e vou apresentar a proposta de projeto semana que vem, tá? Eu só estou adiantando aqui para vocês, porque quem quiser já pegar o AutoCAD, já fazer a planta baixa da sua casa, tá? Ou tiver uma planta, vocês devem ter feito algumas plantas baixas aí ao longo da faculdade. Se quiser aproveitar alguma que vocês já fizeram, tá? Só para vocês ir pensando nela, tá? E aí vocês me entregam no dia 3 e apresentam, tá? E essa vai valer a ponto do oficial 2, que vale 4.000 pontos, pessoal. Que no risco assim mesmo, é o que vale para passar, né? A oficial 2, ela tem um peso na nota final muito desproporcional das outras avaliações. Então, é um trabalho que a gente seria legal a gente fazer com bastante carinho, tá? Semana que vem eu vou escrever essa proposta de projeto, né? Vou entregar ela e vou colocar à disponibilização para vocês. Vou ler com vocês de novo, tá? Eu só tô adiantando aqui para quem quiser ir se adiantando, tá bom? LP, deixa eu te perguntar. Pode, à vontade. Exercício de semana passada, você Uhum. corrigiu? Não, de quem entregou, eu corrigi sim. E eu vou corrigir ele hoje, tá? Tá. Eu vou fazer. Deixei de fazer uma parte. Eu não lembro agora de cabeça. Eu não fiz aquela parte de separar as fases. Tinha que fazer? Não. Ah, então não fiz. Então tá certo. Inclusive, eu só determinei quantas tomadas tinha que ter, né? Isso. Era só aqui, ó. Era só aqui, ó. As luzes. Era só aqui, ó. Eu só queria que você fizesse. Eu só queria que você fizesse o quadro, né? Fiz. De carga e a minha planta elétrica. A distribuição em fase e o cálculo da corrente, a gente vai fazer. Eu vou tratar com vocês hoje, tá? Uhum. Pessoal, bom, vamos lá então. Olha só. Ó, eu vou falar agora um pouquinho sobre balanceamento de fases na instalação elétrica, tá? É um assunto que eu tratei, é um assunto novo que a gente nunca falou? Não, tá? A gente já falou lá em balanceamento de fases quando a gente conversou sobre divisão, né? Cálculo da demanda total. Então, eu ensinei vocês a fazer o cálculo da demanda total. E eu falei, pessoal, a gente pode fazer... E a gente divide essa demanda para 3 fases, de forma que elas fiquem bastante parecidas, tá? Só que essa divisão lá, eu deixei ela assim, meio en passant, porque eu ainda não tinha falado com vocês sobre a divisão de fase nos circuitos, tá? Porque a gente ainda não tinha conversado sobre divisão de circuitos. Por quê, pessoal? Aquele jeito que eu falei para vocês calcularem a divisão de cargas, ele é uma forma de fazer isso? Sim, tá? Mas ela é, de longe, a maneira menos eficaz de fazer isso. Então, qual que é a maneira mais eficaz da gente fazer isso, tá? A maneira mais eficaz da gente fazer isso é fazendo já essa divisão nos circuitos, tá? Então, olha só, pessoal, eu vou distribuindo, né, o meu circuito para cada um dos tipos de fase, tá?
Quando eu faço isso, é uma maneira mais inteligente e mais assertiva de distribuir as cargas para distribuir as cargas ao longo do circuito, tá bom? Então, olha só, pessoal, em uma instalação, tá? Então, toda instalação elétrica, ela pode ser mono, bifásica ou trifásica. Ou seja, ela tem uma, duas ou três fases. Lembrando que toda instalação, tá? Além da fase, ela tem uma linha de neutro e uma linha de segurança, tá? Que a gente chama de linha de segurança ou aterramento da casa. Então, por exemplo, numa instalação numa instalação monofásica, né? Pelo menos 3 fios chegam na casa. Uma fase, um neutro e um segurança, né? Numa instalação 5 fios. E assim sucessivamente. Tá joia? Então, olha só, pessoal. Instalações com 2 ou 3 fases, a carga deve ser distribuída uniformemente entre as fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível dela. Tá? Pessoal, o maior equilíbrio possível, tá? Olha só, então, distribuída entre essas fases, tá? A gente tem aqui, ó, e a gente já aprendeu, não muda a forma como a gente calcula a minha demanda máxima, tá? Então, a demanda máxima, o cálculo dela é da mesma forma, tá? Só que essa demanda máxima, calculada aqui em volt-ampere, que se vocês não lembram, deixa eu abrir aqui a aula para relembrar vocês. Eu vou até mudar aqui a forma de... Deixa eu mudar aqui a fórmula de compartilhamento da tela para você. Olha só, pessoal. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas como que a gente calcula a demanda máxima, tá? A demanda, ela é P1 vezes G1 mais P2 vezes G2. A LP, o que é P1? O que é P2? P1 é todas as minhas potências de TUG, tá? De tomada de uso geral. G1 é o meu fator de demanda, tá? Que a gente utiliza, ó, olhando essa tabela aqui. E o meu P2, ele é a todas as minhas potências de uso específico, as minhas TUs, né? E G2 é o meu fator de demanda. Então, é assim que a gente calcula a demanda geral, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, é assim que a gente calcula a demanda geral, tá? Essa demanda, ela vai estar espalhada entre as 3 fases, né? E aí, pessoal, eu mostrei para vocês, né? Um método da gente dividir essa demanda. A gente pega essa demanda, ó, e divide ela por fase, tá? A gente pega mais ou menos, tá? Eu pego o meu P1 e tento quebrar ele em 3 fatores iguais, tá? O meu P2 também eu tento dividir ele o máximo possível em cada fase, tá? E eu calculo, ó, uma demanda por fase de uma maneira genérica, tá? É possível fazer esse cálculo de fase? É uma primeira forma da gente aprender, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, um método mais eficaz, tá? Que método é esse? É a gente separar essas cargas circuito a circuito, tá? Fazer essa distribuição dessa demanda depois de a gente fazer a separação de circuitos. Então, olha só, pessoal. O aumento das fases, tá? Na instalação elétrica, tá? O ideal é que, olha só, a minha demanda na fase R seja a mesma da minha demanda na fase S, que seja a minha mesma demanda na fase T, né? Isso daqui para uma instalação trifásica, que tem, ó, trifásica, né?
uma instalação trifásica, né? Ela tem as 3 fases, R, S e T. Uma bifásica, ó, pessoal, tem RS, ó. Bifásica RS e monofásica só R, tá? Então, o melhor, num cenário ideal, a minha demanda na fase R seria igual à demanda na fase S, que seria igual à minha demanda na fase T. Isso é extremamente possível da gente obter, tá? Principalmente sem a ajuda de softwares, tá? Então, pessoal, e o cálculo da corrente é a mesma coisa. A corrente na fase R é a corrente na fase S. E a corrente na fase T também é legal. Como que eu calculo a corrente? Vamos lembrar aqui também, ó. O cálculo da minha corrente, pessoal, ela é a minha demanda, tá? Dividida pela minha tensão. Então, a gente pega a nossa demanda, divide pela tensão, a gente calcula a corrente, tá? Então, olha só. Então, fazer essa divisão exata é muito difícil. Então, o que a gente aceita, tá? A gente aceita que tanto, aqui o cálculo da corrente, ó, é a demanda dividido pela tensão daquela fase. Então, o que a gente aceita? A gente aceita que a variação tanto da minha tensão, tanto da minha demanda, quanto da minha corrente, tá? Ela não pode ser maior do que 10%. Mas se ela variar ali em uma faixa de 10% entre as fases, a gente considera que está uma divisão ok, tá? Se essa divisão tiver maior do que 10%, aí a gente já começa a questionar ela. Tá joia? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Então, ó, essa casa aqui, ó, esse pequeno apartamento, tá? Que a gente está trabalhando com ele desde o início da disciplina, tá? Então, a gente tem esse pequeno apartamento com sala, cozinha, hall, quarto e banheiro, né? E olha só, pessoal, aqui a gente já trabalhou, né? Essa daqui é o meu quadro de previsão de carga desse apartamento, tá? Então, o meu quadro de previsão de carga aqui já está separado aqui, ó, minha potência de iluminação, 900 volt-ampere, minha potência de TUG, tomada de uso geral, 3.200, e a minha potência de tomada de uso específico, 9.900, tá? Bom, pessoal, transformando, tá? Tudo para watts, vamos simplificar e considerar um fator de potência igual a 1. Então, a gente tem aqui que a demanda, o total, né, da demanda desse apartamento é 14.000 watts. Tá? Olha só, pessoal, vamos fazer essa divisão, tá? Para uma divisão, então vamos lá, olha só. Como, tá? Seguindo a tabela da CEMIG, tá? O difícil da gente difícil dessa matéria, né, é que cada agência tem uma regra, tá? Que varia um pouquinho. Elas são bem parecidas, mas os valores podem variar de uma para outra, tá? Então, eu estou usando aqui a minha tabela eu estou usando aqui a regra da CEMIG, tá, pessoal? Mas se você estiver fazendo um projeto para São João da Boa Vista, você tem que ir aí e tem que no site da concessionária você encontra essas informações, tá? Então você vai olhar o tipo de quais são as regras para o tipo de fornecimento deles, tá? Se você for fazer para pós, tem que olhar no DME, tá? Mas o DME eu sei que é o mesmo da CEMIG, tá? Mas, se eu não me engano, mas é tudo muito parecido, tá? Mas, bom, como que é dividida as fases
numa instalação elétrica residencial, tá? Bom, uma carga instalada, tá? E uma carga instalada total, ó, considerando iluminação, TUG e TUI, tá? Uma carga menor que 10 kW, tá? Então, uma carga menor que 10 kW, a gente usa uma instalação do tipo A. Uma instalação do tipo A, pessoal, ela é uma instalação monofásica, tá? Então, a gente só consegue, tá? Só vai ligado um fio e o neutro, tá? Então, ó, 2 fios, o fio e o neutro, tá? Ah, e o aterramento? O aterramento ele é interno da residência. Para uma instalação entre 10 e 15 mil watts, 10.000,1, né? E 15 mil watts, essa instalação é uma instalação do tipo B. Então, ela é uma instalação bifásica, tá? Então, saindo do poste e entrando na residência, tá? Vão vir 3 fios, 2 de fase, tá? E um neutro. E se a minha casa, ela tem maior do que 15 mil, né? Dificilmente uma casa vai ter um consumo de 75 mil watts, maior que 15 mil, aí a instalação dessa casa é uma instalação trifásica, tá? Então, para saber o tipo de instalação da minha casa, eu tenho que ver a regra da minha concessionária, tá? Então, olha só, as regras da CEMIG, que são as mesmas do DME, se eu não me engano, tá, pessoal? A não ser que o DME tenha mudado, mas A, menor que 10 mil, uma fase, monofásica, entre 10 e 15 mil, bifásica, entre 15 e 75, trifásica, tá? Olha só, pessoal, a minha carga instalada daquele meu pequeno apartamento, que a gente calculou, né, é de 14 mil. Então, 14 mil tá nesse intervalo aqui. Então, olha, a gente vai fazer uma instalação do tipo B. 2 fases e um neutro, tá? Lembrando, tá? Que se a gente fizer uma ligação fase-neutro, a gente está fazendo uma ligação 127 volts, tá? Se a gente fizer uma ligação fase-fase, a gente vai estar fazendo uma ligação 220 volts. Então, olha só, entendido isso, entenderam isso, pessoal? Como que eu determino como vai ser a instalação na minha casa? Entendido ou não entendido? Entendido. Entendido. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Então eu descobri, né, que eu vou fazer uma instalação. Eu vou usar 2 fases. Olha só, pessoal. Em vez da gente calcular, tá, a minha demanda em vez de eu calcular a minha demanda por fase, tá? A gente vai fazer o cálculo da demanda por circuito. Então, a gente calcula a demanda de cada um dos circuitos, tá? E a gente... E depois a gente distribui isso, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço o cálculo da demanda, né? Então, olha só. Essa minha casa aqui, ó, a gente dividiu ela em 8 circuitos, né? Ó, lembrando, tá? Então, vamos lembrar das nossas regras de divisão para circuito, né? Cada tomada de uso específico é um circuito independente. Iluminação é um circuito. E depois a gente vai reunindo os TUGs, tá? A gente vai reunindo os TUGs até formarem 1.200, tá? Deu 1.200, a gente passou de 1.200, a gente liga num próximo circuito, tá? Então ele dividiu, ó, esse apartamento aqui a gente dividiu em 8 circuitos, né, ó? Um circuito de iluminação, e aí um circuito, né, com 8 TUGs, sala, quarto e hall, um circuito com 2 TUGs da cozinha, um circuito com um TUG da cozinha, e um circuito para cada tomada de uso específico, tá?
Lembrando, pessoal, tá? Que as tomadas de uso geral, normalmente a gente vai fazer uma ligação fase neutro, tá? Uma ligação fase neutro, 127 volts, né? E as tomadas de uso específico, bom, pessoal, você que vai escolher o chuveiro que você vai colocar aí na sua casa, né? Mas normalmente, as tomadas, principalmente os equipamentos resistivos, a gente costuma a colocar uma fase-fase, tá? Então, são equipamentos de 220 volts, pois eles têm um rendimento, tá? Melhor do que os equipamentos 127 volts. Então, vamos lá. Olha só. Então, pessoal, a gente vai calcular, então, a demanda de cada circuito. Como que eu calculo a minha demanda? Então, vamos lembrar aqui de novo, ó. A demanda, né, ó. Nesse caso aqui, ó, pessoal, vai estar até separado, né, ó. A gente vai ter aqui, ó, os circuitos de P1 e P2 vão estar separados, né? Então, por exemplo, olha só, o meu primeiro circuito, o meu circuito de iluminação, eu pego a potência dele e multiplico pelo fator de serviço, né? Ó, de 0 a 1000 é 86. Então, a gente pega 900 e multiplica por 86. Então, a gente vai multiplicando, ó, pessoal, a potência vezes os fatores de serviço, ó. Potência vezes o fator de serviço. Potência vezes o fator de serviço. Tá? Então, eu multiplico, pessoal. E assim, a gente calcula, ó, a demanda de cada um dos circuitos, tá? Por exemplo, pessoal, olha só. Se eu fizer aqui 900 vezes 0,50 vezes 0,86, dá 774. Ó, 774. O meu circuito 2 aqui, ó, dá 560. 560. Tá? Esse daqui. Opa. 1104. Aqui, 1104, né? Essa daqui vai dar 600. Essa daqui também vai dar 600. Pessoal, só uma correção aqui, tá? As tomadas, a tomada de uso específico, que tem uma única tomada, tá? O fator de utilização dela é sempre 1. Porque o fator de utilização é o uso conjunto das tomadas, né? Se ela tem uma tomada só, é 1. A minha TUI aqui, essa aqui vai dar 5.400, né? Ó, 5.400. Só que é 5.400, pessoal, olha só, uma ligação fase, ó, essa daqui é fase neutro, né? Então, esse meu circuito aqui, ó, o meu circuito 1, 2, 3 e 4, fase neutro, eu só posso colocar ele em uma fase, tá? O meu circuito fase, eu tenho, tá, ó, eu sou obrigado, ó, então eu vou ligar parte numa fase, parte na outra, tá? Então, a gente vai dividir isso daqui em duas fases, ó. Vai ser 2 fases de 2.700, tá? Ó, mesma coisa essa daqui, ó. Essa daqui, ó, vai ser 2 fases de 1.500 dividido por 2, dá 750. Sou eu quem determino se vai ser fase neutra ou fase-fase? Sim, você que determina, tá? Mas eu vou te falar uma prática comum, tá? É claro que se você for na loja de chuveiro e você pedir um chuveiro 127 volts, eles vão te entregar, tá? Mas normalmente, tá? Por uma questão de economia energética, os equipamentos resistivos, eles têm um rendimento maior em 220 volts, tá? Então, normalmente, principalmente, quando a gente está falando de equipamentos resistivos, que usam uma resistência para aquecer, então, chuveiro,
forno elétrico, ferro de passar roupa, tá? Esses elementos são comuns, tá? Se você quiser instalar na sua casa 127, não tem nada que te proíba, tá? Mas normalmente, por uma questão de rendimento energético, de economia, tá? A gente faz esses equipamentos numa ligação 220, tá? Em uma ligação fase-fase. Então, por praxe, tá? A gente costuma colocar os TUIs, tá? Numa ligação fase-fase. Entendi. Entendeu? Uhum. Bom, pessoal, agora, ó, calculado a demanda para cada circuito, tá? Eu vou vir aqui e vou distribuir essa demanda nas minhas duas fases, tá? Então, vamos lá, olha só. Então, ó, o meu circuito 1, né? Ó, ele tem uma tensão de 127 volts, ele tem uma carga de iluminação de 900, uma carga total de 900, tá? E a gente viu que a demanda dele é 774. Posso dar uma dica? Pessoalmente, eu acho mais fácil a gente colocar primeiro, tá? Todas as minhas TUIs. Por quê? É mais fácil, ó. A minha TUI, a gente vai distribuir ela em duas fases, tá? Então, eu vim aqui e coloquei, ó, 750 para cada uma, 1.500 para cada uma, 2.700 para cada uma. Agora, eu vou pegar, pessoal, todos os meus circuitos que restaram e vou distribuir da maneira mais uniforme que eu conseguir. Olha, eu tenho dois circuitos de 600, né? Que tem o mesmo valor. Se eu colocar um para cada fase, é uma maneira equilibrada, né? Então, pronto. Então, eu vou colocar dois de 600, um para cada fase, tá? Bom, aí agora me sobraram três circuitos, ó. Ó, já vim aqui, né, ó. Comecei distribuindo os meus TUIs, ó. Fiz um check, 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 tá? Eu tinha dois iguais de 600, já distribuí um para cada fase, tá? Me sobraram três circuitos agora, ó. Um de 774, um de 560 e um de 1104. Bom, pessoal, eu tenho que distribuir esses três circuitos em duas fases distintas, né? É claro, e ó, esse meu circuito, ele é uma ligação fase neutro, então eu não posso colocar ele em duas fases. Eu tenho que colocar ele em uma fase só. Cada um desse pode ser alocado em uma única fase, tá? Bom, não tem uma outra forma, tá? Eu vou escolher uma fase. Até agora, ó, todas as fases, ó, estão exatamente iguais, ó. 750, 750, 1.500, 1.500, 2.700, 2.700, 600 e 600, tá? Então, eu poderia vir aqui, né? Colocar a maior na minha fase que tivesse menor, tentar equilibrar isso de uma certa forma, tá? Aqui, pessoal, é um meio que tentativa e erro, tá? A gente vai colocando e vai analisando o equilíbrio, tá? Olha só, a gente veio aqui, eu tenho duas menores e uma maior, né? Então eu vou escolher uma fase para colocar a maior e uma fase para colocar as duas maiores, que somadas dão mais que essa aqui, tá? Mas é a melhor forma possível da gente fazer essa distribuição. Então, olha só, pessoal, coloquei a 1.104 em uma fase e as outras duas na outra, tá? Olha só, a demanda por fase, em uma fase ficou 6.654, na outra fase ficou 6.884. Eu vou dividir uma pela outra, tá? E vamos ver se a margem de erro entre elas tá em 10%. Peraí, eu vou pegar a minha calculadora um minutinho, pessoal.
Bom, desculpa a demora. Ó, pessoal, então eu vou vir aqui, ó, e vou dividir um pelo outro, tá? ALP. Qual das duas fases, tá? Tanto faz, pessoal. Na verdade, é a corrente que não deve exceder 10%, tá? Então, vamos calcular aqui, ó, a corrente das duas fases. Então, como que a gente calcula, pessoal? A gente calcula, a gente pega a fase, a tensão da fase, e divide pela tensão, tá? Pessoal, a minha tensão de utilização comum, né, de fase, é 127. Então, a gente divide por 127. A LP aqui é 220, mas 220 é uma ligação fase-fase, né? Em uma fase só, é 127. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 6.654 e dividir por 127. 6.884 e dividir por 127. Então, a minha corrente de fase 1 deu 52,4 amperes. E a minha corrente de fase 2, 54,2. Agora, se a gente dividir uma pela outra, tá? Se a gente vir aqui e dividir... Ó. Opa. Se a gente vir aqui e dividir, ó. Uma pela outra, o meu valor aqui vai dar 52,4, que divide 52,2. Ó, o meu valor aqui, ó, deu 1,003, tá? Que se a gente transformar isso daqui em fração, pessoal, tá? Vai dar aqui, ó, 100,3%, tá? O meu erro, ele tá entre 90 e 110, tá, né? Ó, vou colocar o meu erro aqui, ó. Tem que fazer a maior dividido para menor sempre? Tanto faz. Por quê? Porque se você dividir a menor pela maior, ele vai vir aqui, ó, a diferença vai estar menor do que 1, tá? Se você dividir a maior, a diferença vai estar entre 1 maior do que 100. Mas o importante, ó, se você dividir o menor pelo maior, tá? O seu erro, ele vai estar aqui, ó, menor do que 1, tá? Que menor do que... se você dividir o maior pelo menor, o seu erro vai dar maior do que 1, tá? O importante é que a gente pegue esse erro e ele esteja entre 90% e 110. Deu para entender? Acho que não, né? Não, eu entendi sim, porque se eu dividir o menor pelo maior, dá... Vai dar 96. o erro... Isso mesmo. 96, aí tá 96%, eu entendi. Isso, entendeu? Então, o seu erro, ó, ele tem que ser maior do que 90 e menor do que 110. Se as suas correntes estão respeitando essa característica, então o seu balanceamento de fase tá ok. Tá joia? Pessoal, entender como é que faz o balanceamento de fase? Deu sim, desse jeito é bem mais fácil que aquele outro. Bem mais fácil, né? Por isso que daquele outro, eu passei assim, ó, en passant. Porque eu sabia que a gente ia chegar aqui e ia trabalhar ele mais detalhadamente. Aquele outro jeito mais difícil, você passou um exercício. Uhum. Você lançou ele como exercício 3? Não. Foi Porque o exercício... 3 que eu tô ausente lá, mas eu lembro de ter entregado tudo. O exercício 3 foi da semana passada. Mas por que tá ausente? Às vezes eu na hora de... deve ter sido você então, Ana, que mandou sem nome. Teve uma pessoa que mandou sem nome. Ai, que burro, foi eu mesmo. Mas o meu também tá ausente, a LP tá dando ausente. Mas é que eu mandei o nome lá, a gente escreve o nome, eu nem lembrei disso. Escreve Entendi. o nome e o e-mail lá no negócio que você... Não, sim, mas é o nome e o e-mail mesmo. Teve alguma pessoa que me entregou sem nome, quer ver? Deixa eu abrir. E o meu tava ligado com caneta rosa. Não, deixa eu abrir aqui o formulário rapidinho para ver isso, só um minutinho. Ó, não, às vezes na hora de passar eu posso ter passado a planilha errada.
Aham. Deixa eu ver aqui. Ó, a atividade 3 foi da semana passada. Aham. Ana Carolina? Isso. Guaiana. Não mandou aqui, não. Quer ver? Vou até te mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, Caio, Anderson, Vinícius, Mauro, Kathleen, Bianca, Jéssica, Jean, Felipe, Hernandes, Antônio e Franciele. Nossa, eu Teve, enviei no dia ainda. e teve uma pessoa... Aqui, ó, até abri a planilha aqui pra você, ó. Teve uma pessoa que me enviou sem nome. Deixa eu abrir aqui para ver se é você. Porque me mandou sem nome e me mandou... E não pôs nome no exercício também. É, eu não pus nome, não. Tô com o exercício na mão aqui. Deixa eu ver aqui se foi você. Você me mandou por e-mail ou você mandou na planilha? Na planilha. Mandei no dia ainda, semana passada mesmo. Ó, esse aqui é seu exercício? Não. Não? Então não veio, tá? Você me envia de novo. Me envia de novo que eu corrijo. Não tem problema, não. Tá. Depois eu retifico lá. Não tem problema nenhum. Bom. Vamos lá. Então, vamos aqui, pessoal. Tá? Então, olha só. O exercício da semana passada, tá? O que a gente vai fazer com ele? Eu vou corrigir ele, tá? Junto com o auxílio de vocês. E aí, depois eu vou corrigir junto com o auxílio de vocês, tá? A gente vai fazer a divisão de circuito aqui. E depois, pessoal, a gente vai completar essa tabela aqui, ó, tá? Calculando a potência, a corrente de cada circuito e depois as correntes totais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó, tá? Eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quadro de demanda de carga, tá? Então, olha só, pessoal. Esse quarto aqui, ó, vamos começar pelo quarto, né? O meu quarto, pessoal, deixa eu pegar aqui caneta preta. Então, ó. Vamos lá, o meu quarto, tá? Qual que é a área dele? 5, abram aí para vocês, para a gente fazendo junto, né? Então, é 5,7 vezes 4,7. Né? Então, a área dele é de 26,8 metros quadrados, né? E o perímetro é 4,7. Oh, caramba. Mais 5,7. Mais 4,7. Mais 4. Ô, caramba. Quanto que deu o perímetro aí, pessoal? 20,80. 20,8. Tá? Então, olha só. Como que a gente... Então, vamos fazer aqui, ó. Começar aqui, ó. Vamos começar aqui pelo quarto, né? Então, vamos lá. No meu quarto, pessoal, como é quarto barra sala, tá? Que é uma kitnetzinha. Bom, como é que é? Olha só, pessoal. Para os primeiros 6 metros quadrados, isso é iluminação, né? Para os primeiros 6 metros quadrados, a gente pega uma lâmpada de 100 volt ampere, né? Para cada quantos metros a gente vai adicionando 40? Hein? 4. 4, 60, né? não é? Oi?
a cada 4 metros depois adiciona 60, Isso, não é? isso, 60, isso. Eu tava com 4 na cabeça aqui, ó. A cada 4 metros quadrados. Então, ó, mais 4, 60, né? Mais 4 aqui. 60. Então, ó, 10, né? 14. Ó, a gente tem 26, né? Então, ó, podemos colocar aqui, ó, mais 4. Então, 60. Então, aqui, ó, 6, 10, 18, mais 4, 60. 18, 22, mais 4, 60. Né? Olha só, pessoal. Então, vamos somar aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, 300. Mais 100, 400. Né? Então, de iluminação, a gente tem aqui 400 volt ampere. Tá? Vamos ver agora aqui, ó, TUG para o meu quarto. Como que a gente faz, pessoal? Para o quarto, a gente pega aqui o perímetro e divide por quanto? Sim. Quarto barra sala. Por 5, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, 20,8, que divide 5. Então, 20,8 que divide 5, dá aqui, ó, 4,16, a gente arredonda para 4, né? Então, aqui, ó, 4 de 100 amperes cada uma. 4, então, ó, TUGs, ó. 4 TUGs de 100 VA cada um. A iluminação, pessoal, como é que a gente vai fazer? Ou a gente pega uma de 100 ou duas de 200, tá? Eu acho melhor colocar duas de 200 aqui, ó. Deixa eu perguntar. Ó, vontade. Deu 4,16. Eu coloquei 5 tomadas. Tem problema? Não. Ah, então tá bom. Tá? Nossa, eu tô meio desligada hoje. Não tem problema nenhum. Então, ó, fizemos aqui, tá? Então, vamos lá preencher. Ah, tem algum TUI para quarto barra sala? Não, né? Bom, eu não pensei em colocar algum. Se você colocou aí um pensamento, não tem problema não. Então, vamos lá. Olha só, então aqui no quarto, ó, número de pontos de luz, 2, né? Qual que é a potência da iluminação? 200, tá? TUI, pessoal, TUG. Então, a gente tem aqui 4, né? De 100 cada uma, totalizando aqui 400. Tá? Então, esse daqui é do quarto. TUI, não tenho nenhuma. Deixa em branco. Vamos agora para a cozinha, tá? Então, a cozinha aqui, a área dela, tá? É 3,7 que multiplica 2,85. Tá? Então, a área dela... Um pouquinho. Então, a área dela é de 10,5, tá? E o perímetro dela aqui somando vai dar 2,85 mais 2,85 mais 3,7 mais 3,7. 13,1. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó, para a cozinha, tá, pessoal? Então, olha só, eu tenho para os primeiros 6 metros quadrados 100, né? VA. Bom, para cada 4 metros sobressalente, a gente tem aqui mais 4 metros, 60 VA. Bom, já deu 10, né? Se eu passar aqui, ó, vai passar muito. Então, eu vou arredondar para 10, tá? 160 VA, pessoal. 160, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um ponto de 200 VA, tá? 160 está mais próximo 200 do que de 100, né? Então, eu posso colocar 2 pontos de 100? Pode. Achei melhor colocar um ponto de
200. Bom, pessoal, TUG, tá? Quanto que a gente divide da cozinha, pessoal? A gente pega o perímetro e divide por quanto? 3,5. 3,5. Então, vamos pegar o nosso perímetro aqui, ó. 13,1. E dividir por 3,5. Vamos fazer aqui. 13,1 dividido por 3,5 vai dar aqui, ó, de TUG, deu 3,74, tá? Volt-ampere. Olha só, pessoal. Vamos conversar aqui. Bom, tá mais próximo do 4, né? Só que na minha cozinha, por norma, eu tenho que ter no mínimo 3 de 600 volt-ampere, tá? Então eu vou pôr 3 tomadas de 600 volt-ampere, tá? E vou colocar mais uma de 100 para totalizar as 4 tomadas de TUG, tá? Bom, e a minha TUI? Vamos pensar aqui, ó. Tá? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um aqui de 3.000, tá? E vou colocar aqui um micro-ondas de 1.500. Tá bom? Um aquecedor de 3.000 e um micro-ondas de 1.500. Então, vamos preencher a cozinha aqui, ó. Então, a minha cozinha, tá? Ela tem um ponto de luz de 200, tá? TUGs, ela tem 3 de 600, totalizando aqui 1.800, tá? E ela tem uma de 100, totalizando 100. E por último, ó, a gente tem aqui o nosso banheiro. Vou aqui, ó. Nosso banheiro, né? Bom, a área do nosso banheiro, pessoal, vamos lá. 5,27. E o perímetro dele mais... Não, peraí. Ó. E o perímetro dele deu 9,4. Tá? Então, olha só. Bom, no meu banheiro, tá, pessoal? Vamos lá. No meu banheiro, o ponto de iluminação, ele tem menos que 6 metros quadrados, tá? Então, ó, vai ser um só de 100 volt-ampere, tá? TUG. Bom, pessoal, por norma, tá? Pelo tamanho dele e por norma, o meu banheiro, ele tem que ter um TUG no mínimo, a 80 centímetros do box. Então, ele tem um TUG de 600 VA. Tá? E, bom, pessoal, e eu vou colocar de TUI no meu... Bom, meu banheiro tem que ter pelo menos um chuveiro, né? Então, vamos colocar aqui, ó, um chuveiro. Um chuveiro aqui de... Bom, colocar aqui 5.400 watts, tá? Então, vamos preencher lá, ó. Então, olha só, um ponto de luz de 100, né? Uma tomada de 600, totalizando 600. Ó, esqueci de colocar os tools da cozinha, ó. Na minha cozinha, a gente tem um de 3.000. Ó, na minha cozinha. TUI, né? A gente tem um de 3.000 aquecedor.
E a gente tem um de 1.500, que é forno micro-ondas. Tá? E no meu banheiro, eu tenho um de 5.400, que é o meu chuveiro. Tá? Então, ó, pessoal, esse daqui é o quadro de cargas, né? Vamos calcular aqui agora só o meu total, tá? Então, olha só. O meu total aqui, pessoal, ele é... Bom, vamos lá. O meu total, ele é... Vamos somar aqui, ó. 200 mais 200 mais 500, ele é 500. Isso aqui tudo... Ó, vamos considerar, pessoal, o fator de potência 1 para simplificar as contas, tá? Então... Aqui, ó, pessoal, é só a gente somar, ó. 400 mais 1.800 mais 100 mais 600, tá? Então vai dar aqui, ó, o meu total aqui, ó, vai ser 2.900, né? E olha só. E aqui o meu total aqui, ó, vai ser 5.400 mais 1.500 mais 3.000. Olha, só uma dúvida. Oi, pode falar? No total da iluminação, o quarto não dá 400 volt-ampere? Por que tá só 200? O quarto? É. Na conta dá 400. 2 de 200, né? É 2. É, 2 de 200. Aqui dá o total já. É 400. Aí Tá tem que ser certo. 400, Obrigado. né? Tá, Tá certo. nada. Então vai ser 500, 600, 700. Aqui. Tá? Então, olha só. Esse daqui, tá? Ó, então esse daqui é o meu quadro. Distribuição. Não, quadro de distribuição não. Cargo de previsão de carga. Esse não é distribuição. Distribuição a gente vai fazer, é o que a gente vai fazer depois. Quadro de previsão de carga. Pronto, tá? Então, olha só, pessoal. Esse daqui é o meu quadro de previsão de carga. Então, o que eu pedi para vocês fazerem na semana passada, né, foi primeiro esse quadro, né? Dito isso, aí eu pedi para vocês fazerem a minha divisão de circuitos, né? Então, vamos começar aqui pela divisão do circuito, pessoal. Bom, lembrando que eu falei para vocês, tá? Qual que é a maneira mais fácil da gente começar, tá? A gente sabe que cada TUI, tá? Cada TUI é um circuito independente, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. O meu circuito 1, ele é o meu circuito do chuveiro, tá? Olha só, pessoal. Aqui, isso daqui a gente vai começar a preencher novo, tá? Vocês não precisavam preencher isso daqui até no quadro que eu pedi para vocês fazerem semana passada, tá? Mas, bom, pessoal, qual que é o total do meu chuveiro? Bom, o meu chuveiro, tá? Ele tem aqui, ó. Ó, ele tem aqui o esquema. Então, ele é um TUI, né? Então, ele vai ser a potência total dele, como o fator de potência é 1, tá? Eu nem vou preencher esse daqui. Nem vou preencher, vou preencher tudo em watts, tá? Então, é 5.400. Não, esse esquema aqui não é isso, não. Tá? Ó, então, ele é um TUI, tá? Depois a gente vai vir aqui e vai voltar para preencher a tensão. Por enquanto, ó, ele é um TUI de 5.400, tá? O meu circuito 2,
ele é o meu aquecedor. Tá? Bom, o meu aquecedor, ele tem uma potência de 3.000. E o meu circuito 3, ele é o meu forno micro-ondas. Tá? Que tem 1.500. Bom, pessoal, olha só. Isso daqui tem que estar igual no de todo mundo, tá? Porque cada TUI é um circuito independente, tá? Ah, LP, eu não coloquei esses TUIs, tá? Mas todo TUI que você colocou tem que ser um circuito independente. Até aqui tudo certo, pessoal? Tudo sim. Bom, agora vamos lá, tá? Agora a gente, bom, já distribuímos os meus TUIs, tá? Posso até vir aqui, ó. Depois a gente apaga, tá? Mas vem aqui e marca um check aqui, ó. Foi e foi. Tá? Bom, vamos lá. A gente tem agora, tá? Que distribuir os outros circuitos até dar 1.200, tá? Olha só, pessoal. Na minha cozinha, eu tenho 3 de 1.800. Eu tenho 3 de 600, tá? Então eu vou pegar 2. Vou deixar um aqui, ó. Vou pegar 2. Eu vou riscar 3 e vai ficar com 1 aqui, ó. Não vou dar o check ainda, porque vai ficar 1 aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. No meu circuito 4, tá? Ele é o meu circuito de cozinha. Tá? E, bom, esse meu circuito de cozinha, tá? O esquema dele aqui, pessoal. Aqui, ó. Esquema aqui é um TUI, tá? Um TUI. Um TUI, tá? No meu esquema de cozinha são 2 TUGs, tá? Totalizando aqui 1.200, tá? Bom, o meu circuito número 5, pessoal, tá? Olha, o que eu posso fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar esse daqui de 1.200. Sobrou um de 600 aqui, tá? Eu vou juntar com o outro de 600 e vou fazer o meu circuito número 4, número 5. Ó, então, o meu circuito número 5, ele tem uma cozinha. Tá? A gente tem aqui um TUG, tá? Um TUG de cozinha, tá? E como esse daqui não tem potência, só tem a potência total, eu vou omitir aquela coluna potência inicial, tá? Vou colocar só a potência total aqui. E no banheiro aqui, ó, também tem um TUG, tá? Totalizando os dois aqui, ó, 1.200, tá? Então, meu circuito 5 é uma tomada de cozinha e uma tomada de banheiro, tá? Na tabela que eu coloquei lá para vocês, pessoal, tinha a potência de cada um elemento, né? E a potência total. Nesse caso aqui, só tem potência total, eu deixei a potência total. Então, aqui, ó, 1.200, tá? Vou voltar aqui, ó, e vou fazer um check. Bom, acabei com essa e com essa, tá? Bom, falta colocar essas 4 tomadas aqui, né? E essa tomada da cozinha. Tá? Bom, somadas elas dão 500, elas não dão 1.200, tá? Mas não tem problema, pessoal, tá? A gente... não tem problema, a gente usa... a gente vai até dar 1.200. Se o que sobrou não deu 1.200, não tem problema nenhum, tá? Então, olha só, eu vou criar aqui o meu circuito 6, né? Então, aqui, ó, no meu circuito 6, tá? A gente tem aqui, ó, sala 4 TUGs, tá? E cozinha. Não é do quarto? Ah, é quarto, né? É quarto barra sala. É que é um kitnet. Ah, tá, não. Não, é que... Eu confundi a cozinha com o quarto. Não, tá certo, mas você tá certo, é do quarto, sim.
cozinha e um tug de cozinha, né? Esse meu circuito 6 aqui dá um total de 500 volt ampere, tá? Então, olha só, pessoal. Então, vocês tinham que preencher isso daqui para mim, tá? Na outra tabela, que é parecida com essa, mas não é essa, tá? Até aqui entendido, pessoal? Sim. Sim? E olha só, e eu pedi para vocês fazerem a minha planta elétrica, tá? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, no meu quarto tem 2 pontos de iluminação. Então, vou colocar os 2 pontos de iluminação aqui, ó. Tá? Na minha cozinha tem um e no meu banheiro tem outro, tá? Cada ponto de iluminação tem que ter um interruptor, tá? Então, aqui, ó, vou colocar um interruptor no quarto, um na cozinha e um no banheiro, tá? Olha só, pessoal, de praxe aqui, aí aqui é de projeto, ó, o meu quadro de distribuição tá aqui, tá? Bom, ó, vai sair aqui do meu quadro de distribuição, tá, ó, ligando cada um dos pontos de iluminação. Tá? Tá? E ó, vai vir aqui, vai chegar aqui nos interruptores, ó. Pronto. Tá? Bom, o meu quarto, tá? Tem 4 tomadas. Ah, onde que eu vou colocar essas tomadas? Aí você vai entrar em decisão, tá? Com o quarto barra sala, né? Com o morador. Bom, vamos pensar aqui, ó, que esse quarto, tá? Ele vai um ponto a televisão vai aqui, então vou colocar uma tomada baixa aqui, tá? A cama dele vem aqui, eu vou colocar aqui 2 tomadas baixas, tá? E nessa parede aqui eu vou colocar uma tomada média. Bom, a minha cozinha, tá? Ela tem 3 de 600 e um de 100. Bom, vou colocar um de 600 aqui, tá? Vamos pensar onde vai a geladeira, ó. Um ponto médio aqui. 2 em cima do balcão. E uma tomada baixa aqui, ó. De 100, tá? Lembrando que se for maior se não for padrão de 100 VA, a gente tem que escrever aqui, ó. A gente tem na cozinha também, pessoal. Vou colocar, bom, no meu projeto aqui, ó, o forno, o micro-ondas e a pia vão aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, também como uma tomada média, a minha de 1.500 e aqui a minha de 3.000. Tá? Bom, e no meu banheiro vai vir aqui, ó, como uma tomada alta, né, ó. Então, o quadradinho todo preto, o meu chuveiro, 5.400. E aqui, o meu. E aqui a minha tomada aqui, ó, de 600 também, como uma tomada média, ó. Bom, essas são as tomadas da casa, tá? Ah, pessoal, como que eu vou fazer para colocar essas tomadas? Bom, aí, pessoal, vai da decisão aí vai a decisão do projetista, né? Principalmente conversando com o arquiteto, tá? Para evitar aquela conversa que o Mauro trouxe muito bem, de evitar colunas estruturais, tá? Bom, pessoal, ó, essas tomadas aqui, ó, eu vou puxar direto da minha caixa, ó. Elas estão aqui, ó, na mesma parede da caixa, tá? Bom, essa daqui, ó, essa linha que chegar aqui no meu quarto, no meu interruptor, eu vou estender ela até a minha parede, tá? E vou puxar uma aqui para essa tomada. Aqui na cozinha, pessoal, ó, vou puxar uma para cá, tá? E vou puxar uma para cá, tá?
Bom, e vou puxar uma, ó, que atenda esses 4 aqui, ó. Bom, essa daqui, pessoal, essas 2 tomadas aqui, considerando, tá? Que não tem nenhuma viga estrutural aqui, eu consigo puxar ela aqui, ó, atendendo toda essa parede aqui, tá? Então, esse daqui, pessoal, essas representações aqui, são as representações do meu conduíte, tá? Até aqui alguma dúvida? Não. Tá, então, olha só, esse daqui foi o projeto que eu pedi para vocês fazerem até semana passada. O que vocês tinham que me entregar era isso, tá? A minha planta elétrica, mais o meu quadro de previsão de carga. Deixa eu até apagar isso daqui, ó. Isso daqui eu fui fazendo depois para me auxiliar. E, ó, o meu quadro de divisão de circuitos, mais ou menos assim, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Agora eu quero que vocês distribuam, tá? Esse meu. Completem o meu quadro aqui, tá? Distribuindo as cargas entre as fases. Bom, a primeira coisa que eu preciso descobrir é qual que vai ser o meu esquema de instalação, né? Então, a gente precisa calcular a demanda total. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o cálculo da minha demanda total, tá? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o cálculo da minha demanda total, ó, é esse daqui. A gente viu hoje já, tá? Ó, o cálculo da minha demanda total, ele é P1 vezes G1 mais P2 vezes G2. Lembrando que, ó, então vamos lá. O meu P1, pessoal, é a minha carga de TUG mais iluminação, ó. Então, é 2.900 mais 700, né? Que dá 3.800. Vamos colocar aqui, ó. 3.800, né? Ah, o meu fator de utilização. Vamos olhar lá na tabela, ó. Bom, olha só. De 3.000 a 4.000, tá? Meu fator de utilização é 0, é 59%. Então, vamos multiplicar aqui por 0,59. Mais, o meu P2 é a minha carga de TUI, tomada de uso específico, né? 9.900. Tá? Vezes G2, então vamos olhar aqui na tabela de demanda G2, né? É o número de TUIs do meu circuito. Eu tenho 3, então para 3, o meu fator de utilização é 0,84. Então, os 9.000 vezes 0,84, tá? Então, a minha demanda total aqui, pessoal, vamos lá, vai ser 3.800 vezes 0,59 dá 2.242 mais. Agora a gente vai fazer 9.000 vezes 0,84 vai dar 7.560, tá? É 9.900 o LP. É 9.900, né? Então vai dar mais. Vezes 0,84 dá 8.316. 8.316, tá? Bom, vamos lá. 8.316. Somando esses dois aqui, ó. Então, eu vou pegar 2.242. A gente tem que a demanda total, tá? É igual a 10.558 watts, tá? Então, eu vou olhar lá na minha tabela, pessoal. Vamos olhar na nossa tabela, tá? Olha só.
para uma distribuição da CEMIG, tá, pessoal? E eu acho que esse nível de potência é meio que padrão, tá? Ó, de 10.500 watts, a gente está aqui, ó, na faixa B, tá? Então, na faixa B, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó. Então, olha só. Então, é uma distribuição, tá? Com duas fases, tá? Onde duas fases e mais um neutro. Então, essa é a quantidade de fio que vai entrar na minha casa, tá? E olha só, pessoal, uma ligação fase mais neutros dá 127 volts, tá? E uma ligação fase, ela vale 220 volts, tá? Bom, então, pessoal, olha só. Eu vou utilizar a minha fase R e a minha fase S, tá? Então, eu não preciso me preocupar em equilibrar aqui, ó, com a minha fase T, tá? Bom, mesma coisa, eu vou precisar calcular a minha corrente de S e vou precisar calcular a minha corrente de T, tá? Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Agora, então vamos começar. Agora a gente vai começar, tá? Então vamos calcular a demanda de cada um dos circuitos, tá? Então vamos calcular aqui, ó. Então a gente vai calcular agora aqui, ó, a demanda dos circuitos, tá? Bom, então vamos lá. Começando aqui pelo meu circuito 1. Ó, pessoal, o meu circuito 1, tá? Ele é uma TUI de chuveiro, tá? Então, meu circuito 1 aqui, ó. Ele é uma TUI de chuveiro, tá? Bom, uma TUI de chuveiro, pessoal, tá? Ele é uma ligação fase, tá? E a demanda dele, então, vai ser 5.400 vezes o meu G2, né? Só que a minha demanda aqui, ó, quando é uma TUI só, é 100, né? Então, 1.400 vezes 1, né? Que a gente vai conseguir aqui, ó, pessoal, vou até colocar em vermelho, ó. Vão ser duas fases, ó. Cada fase, ó, duas fases de 2.700, tá? Bom, o meu segundo, tá? Ele é um TUI, que é o meu aquecedor. Tá? Então, ó, é um TUI e é um elemento de aquecimento, eu vou fazer uma ligação fase-fase, tá? Vou comprar um dispositivo 220. Então, vai ser 3.000, né? Que é o meu P2, vezes o meu G2, que vai valer 1. Então, aqui também, ó, a gente vai conseguir duas fases, tá? De 1.500 cada uma. Esse é o meu circuito 2, não é meu circuito 1. E o meu circuito 3, ele é um TUI, tá? Que é o meu forno micro-ondas. Tá? Também vou comprar uma ligação fase-fase, tá? De aqui, 1.500 vezes o meu G2, né? Para um só é 1. Então, aqui, ó, como ele é uma ligação fase-fase, eu vou dividir em duas fases, ó. Duas fases de 750 cada uma. Tá? Então, ó, fiz para os meus... Agora eu vou fazer para o meu circuito 4, tá? Então, vamos lá. O meu circuito 4 são duas TUGs, né? De cozinha. Bom, pessoal, minha tomada de uso comum, tá? A gente faz uma ligação fase neutro, tá? Então, vai ser aqui, ó, 1.200, tá? Vezes
Bom, vamos ver o fator de utilização para 1.200 volt-ampere. O fator de utilização de 1.000 a 2.000 é 75%, tá? Então, eu olhei na tabela, ó, 1.200 está nessa faixa, ó, de 1.000 a 2.000. Então, vamos multiplicar aqui por 0,75, tá? Bom, eu vou escrever em vermelho aqui, ó. Como é uma ligação fase-neutro, tá? A gente consegue colocar a carga só na fase. Não consegue colocar a carga no meu neutro, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, pessoal, eu vou pegar 1.200 vezes 0,75, tá? Ó, em uma fase, tá? A gente vai ter que despejar 900. Tá? Bom, o meu circuito 5, tá? Também são 2 tugs, que é cozinha mais banheiro, tá? É uma ligação fase neutro, também é 1.200 vezes 0,75, tá? E a gente vai conseguir aqui colocar, ó, tá? Em uma fase também 900. É volt-ampere que watt, né? E por último, a gente tem aqui o nosso circuito 6, tá? O meu circuito 6 são 5 tugs. Tá? São 5 tugs. E ele, ó, é geral aqui, que é do resto da casa. Tá? É uma ligação fase neutro, né? Que vai ser aqui, ó, 500. Vamos ver qual que é o fator de utilização para 500? É só consultar a tabela, ó. De 0 a 1.000, pessoal, o fator de utilização é 0,86, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 500 vezes 0,86, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, no meu sexto circuito, tá? A gente vai ter que ele quer alocar, ó, uma fase, né? Porque ele é uma ligação fase neutro, de 500 vezes 0,86. Isso daqui dá 430. Tá? Aqui, pessoal, na verdade, no lugar de volt, a demanda a gente calcula em volt-ampere, tá? Como o fator de potência é 1, a minha potência aparente dada em volt-ampere e a minha potência real dada em watts é a mesma, tá? Mas lembra que se o fator de potência tem essa relação aqui, ó, S é igual a FP vezes P, tá? Onde S é em volt-ampere, FP é o meu fator de potência e P é a minha potência em watts. Bom, pessoal, calculei a demanda para cada um dos circuitos. Agora eu vou ter que distribuir eles aqui na minha tabela, ó. LP, eu tenho uma dúvida. Uhum. E o circuito da iluminação? Eu esqueci. Ah, Desculpa, eu esqueci ele, tá certo. Ah, tá. Eu esqueci de colocar ele até aqui, né? É. Então, ó, o O meu meu deu circuito, 7. meu circuito 7 é o circuito de iluminação, tá? Que são quantos pontos de iluminação? 5. 5 pontos, né? Que dá um total aqui de 700. Aqui no cálculo da demanda eu até somei os dois, ó. Mas eu esqueci. Então, olha só. Bom, o meu circuito 7 aqui. Pessoal, deixa eu só fazer uma continha. Não, vai ficar melhor. Então, vamos lá. O meu circuito 7 aqui, tá? Ele é o meu circuito de iluminação. Obrigado pela lembrança, estava esquecendo mesmo, tá? Ó, ele é uma ligação fase mais neutro, tá? E ele vai ser aqui, ó, 700 vezes 0,86, tá? Como ele é uma ligação fase mais neutro, 700 vezes 0,86, vai dar uma fase de
602 volt-ampere. Bom, então vamos começar a fazer essa divisão, né? Bom, pessoal, o meu circuito 1, tá? Eu vou colocar 2.700 em cada... Ó, o meu circuito 1, tá? Então, olha só, ele é uma ligação. Ele é uma ligação aqui, ó, fase, tá? Bom, se ele é uma ligação fase, ele vai trabalhar com uma tensão de 220, tá? Ele vai colocar, pessoal, 2.700 em cada uma, ó, 2.700 em cada uma. Como que eu calculo a minha corrente do meu circuito 1? Então, ó, a minha IP, tá? Ele é a minha potência total dividido pela minha tensão, tá? Então, essa minha IP aqui, ó, é a do circuito 1. Então, é só a gente fazer 5.400, tá? Dividido por 220, que vai dar aqui, ó, a minha corrente, ela é de 24,5 amperes, tá? Então, ó, meu circuito 1, tá? Bom, o meu segundo circuito, tá? Ó, vou até marcar um check aqui que eu já fiz ele, ó. Check, tá? Bom, vamos lá. O meu segundo circuito, ele é também, eu não tenho muita opção para fazer com ele, tá? Ele é um circuito fase, eu vou colocar 1.500 em cada uma. Então, vamos lá, ó. Ele é um circuito fase, tá? Logo, ele é 220 volts, então eu não tenho muito o que fazer. Eu vou colocar 1.500 em cada fase. Eu vou ter muito o que fazer, pessoal, se fosse trifásico, tá? Aí a gente tinha que distribuir nas 3 fases. Qual que é a minha corrente do meu circuito 1? Lembra que semana passada eu falei para vocês que a corrente eu ainda ia ensinar a calcular, tá? Então, ó, vamos lá. A minha corrente do meu circuito 1, a gente vai pegar a potência total e dividir pela tensão. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 3.000 dividido por 220. Então, vai ser aqui, ó, 13,6. Tá? O meu forno, pessoal, também é uma ligação fase, tá? Logo, uma tensão de 220 e é 750 para cada uma. Tá? A minha corrente, é só a gente pegar aqui, ó, 1.500 e dividir por 220. Então, a minha corrente aqui é de 6,8. Bom, vamos lá. Agora sim, pessoal, ó, vamos lá. O meu circuito 4, tá? Então, os meus TUIs aqui, eu já distribuí. Check, check. Tá? Bom, agora eu vou pegar minha cozinha aqui. Ó. Olha só, pessoal, eu tenho 2 circuitos iguais, né? O 4 e o 5. Cada um é 900 VA. Bom, se eu pegar, e cada um deles só pode ser alocado em uma fase, ó. Porque ele é fase neutra. Então, se eu colocar um em uma fase, outro em outra fase, eu vou estar fazendo uma distribuição mais ou menos igualitária, né? Então, vamos lá, ó. Então, o meu circuito 5, ó, ele é um circuito fase neutro, tá? Então, ele é 127 volts, tá? E eu vou colocar aqui na fase R, ó. A demanda dele é 900. Como que eu calculo a minha corrente IP aqui, ó, que é a minha corrente de circuito, tá? Eu vou pegar a potência total e dividir pela tensão. Então, a minha potência é 1.200 dividido por 127, que dá 9,4. Tá? Coloquei na minha fase R. O meu circuito 5 aqui, pessoal, ele é idêntico ao meu circuito 4, tá? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Ele também é fase neutro, tá? Ele é 127, tá?
Eu vou colocar numa outra fase. Eu vou colocar na fase S. 900. Tá? A corrente dele também aqui vai ser 9,4. Tá? Bom, pessoal, me sobrou 2 circuitos. Tá? Esse circuito tem valores diferentes. Um é 500 e o outro é 700. Tá? Bom, não dá. Se fosse 2 de 600, seria o ideal, né? Mas olha, esse circuito também é fase neutro, então eu tenho que colocar ele inteiro em uma fase, e esse circuito aqui também é fase neutro. Então eu tenho que colocar ele todo em uma outra fase, tá? Então eu vou a maneira mais igual. Qual que é a maneira mais igual que vocês enxergam de eu distribuir esses 2 últimos circuitos, pessoal? Hein? Quem acha aí que é a maneira mais igual da gente fazer essa distribuição? Ninguém arrisca? Se vocês fossem fazer, como que vocês fariam? Hein, pô? Ninguém quer dar um chute? Eu vou ter que escolher um voluntário aí para me ajudar? Vamos lá, vou sortear aqui no chat aqui. Oi, Mauro, pode falar. Não, só estava vendo aqui. Pode sortear aí. Vou sortear aqui no chat. O chat não tá funcionando, eu não consigo ver. Não, no chat não, nos participantes aqui, ó. Vou balançar o meu mouse, quem parar me ajuda aqui. Hernanes, tá me ouvindo aí, cara? Estou sim. E aí, como é que a gente faz agora, cara? Eu tenho 2 circuitos. Um de 500 e um de 900, tá? Como que eu distribuo eles aqui? Como que você distribuiria? Para ficar o mais balanceado possível. Um é 900, é 500, né? 700 e 500. 700 e 500. Sendo que a gente não pode dividir eles, né? Ó, vou te ajudar aqui. A gente tem 2 opções, né? Ou a gente coloca os 2 em uma das fases, numa mesma fase, ou a gente coloca um em cada fase. O que você acha que vai ser mais justo? Um em cada fase, né? Um em cada fase, né? Então é isso que a gente vai fazer. Olha só, pessoal. Então o meu circuito 6, ó, que tem como demanda 430, eu vou colocar na fase R, ó. Tá? Ah, qual que é a minha corrente do circuito 6, tá? Eu vou pegar a potência total e dividir. Ele também é, ó, 127 volts, 127. Então, eu vou pegar 500 e dividir por 127, que vai dar aqui 3,9, tá? E eu vou pegar aqui, ó, e a minha outra de 700, né? Que tem uma demanda de 602, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar fazer 700 dividido por 127, dá aqui 5,5. Bom, tá? Pessoal, calculei aqui, ó. Calculei aqui, ó, a minha. Vamos lá. Ó, vamos calcular agora aqui, ó, a nossa, tá? A gente pode calcular aqui a demanda total a minha demanda total, né, ó? Minha demanda total, a gente somar 5.400 mais 3.000. Bom, a minha demanda total já está calculada aqui, ó, pessoal. A gente já calculou as demandas totais, tá? Então, o que interessa aqui pra gente, ó? Vamos calcular a demanda da minha fase R, tá? Então, ó, é 2.700 mais 1.500 mais 750 mais 900 mais 430, né? Bom, então a minha demanda total da fase R aqui, ó,
tá de 6.280, tá? Vamos olhar aqui a minha demanda da minha fase S. Então, é só a gente fazer a mesma coisa, ó. Só que aqui a gente soma 602. Ela tá dando aqui, ó, 6.452, né? Bom, pessoal, ó, uma fase ficou com 6.280 watts, outra fase ficou com 6.452, né? Tá me parecendo bastante equilibrado, tá? Como que a gente vai ter certeza disso? Ó, eu vou calcular aqui, ó, as minhas correntes de cada fase, tá? E o valor entre elas não pode estar mais discrepante do que 10%, tá? Como que eu calculo a minha corrente de R, tá? Eu vou pegar aqui a potência de R, né? E dividir pela tensão, né? Então, olha, a minha potência de R aqui, pessoal, ficou 6.280. Dividido pela tensão, que é 220, ficou aqui, então, ó, 6.280, opa, 6.280 dividido por 127. Opa, desculpa, ó, a tensão de cada fase é 127, né, pessoal? Tanto que para conseguir 220 tem que fazer uma ligação fase-fase. Cada fase, ó, padronizado, tem uma tensão de 127, tá? No caso da CEMIG, tá, pessoal? Padrão Poços de Caldas, tá? Padrão Minas Gerais. Então, você tem que consultar, se você for fazer um para cada cidade, né? Quando mudar aqui em Poços, né? No padrão CEMIG, cada fase é 127, tá? Se você for fazer um projeto para o estado de São Paulo, cada fase lá acho que já é 220, tá? Então, eu estou fazendo para o padrão CEMIG, que é o padrão que a gente está adotando, tá? Então, é importante deixar claro que você sempre tem que procurar o órgão que regulamenta aí no local onde você for fazer o projeto, né? Então, nesse caso aqui, ó, a minha corrente da fase R deu 49,45. Então, vou colocar aqui, ó, 49,45 amperes. E a minha corrente da fase S, não, IRS não, IS, né? A minha IS, ó, vai ficar a minha potência de S que divide V. A minha potência de S ficou 6.452, que divide 127, né? Bom, vamos lá. Então, vai dar 6.452, que divide 127. Ficou aqui, ó, 50,8 ampere. Então, aqui ficou 50,8. Bom, pessoal, a minha diferença, tá? A minha diferença a gente obtém dividindo uma pela outra. Então, 49,45 dividido por 50,8. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 49,45. Então, ó, a minha aqui, ó, deu 0,97, tá? Então, o meu erro, pessoal, ele tá em 3%, tá? Então, ó, o meu D aqui, pessoal, tá? Ele tem que ser, ó, maior que 0,9, tá? Se a gente transformar para 90 ou maior do que 90% e menor que 1,1, tá? Que é menor que 10%, que é menor que 110%, tá? Ou seja, ele tem que estar ou 10% abaixo ou 10% acima, tá? O meu erro, ó, ele tá de 3%, ó, falta 3% para ele tá 100%, tá? Então, se as minhas correntes de carga, a diferença entre elas é menor do que 10%, tá? Então, esse meu balanço de cargas aqui tá adequado, tá? Então, eu fiz a minha divisão de carga e calculei, ó, a corrente de cada circuito, tá?
Então, complementando aquele exercício que vocês fizeram semana passada, o que ficou faltando, pessoal? Ficou faltando, tá? A divisão de carga e o cálculo da corrente de cada carga, de cada circuito. E a corrente de cada carga também, tá? Pessoal, isso daqui é praticamente... Ó, a gente praticamente fez um projeto elétrico inteiro, tá? Então, a gente, ó, dividiu, né? Fez o quadro de previsão de carga. Fez o meu quadro de divisão de cargas e circuitos. Divisão de cargas e circuitos. E fez, ó, quase terminamos aqui, tá? A nossa planta elétrica, tá? Bom, pessoal, falta basicamente o quê? Para a gente completar o meu projeto elétrico, tá? O dimensionamento de condutores e elementos de proteção, tá? Fez tudo isso aqui que a gente fez para essa kitnet, tá? Mas dimensionou condutor, dimensionou condutor, dimensionou elemento de proteção, acabamos o nosso projeto elétrico, tá? Aí é só a gente estudar, né? Qual que é a melhor forma da gente apresentar esse projeto elétrico. Mas é basicamente isso que a gente fez hoje, tá? Vamos dizer assim que o grosso do serviço tá feito.